Estimados irmãos, estimadas irmãs, bom dia a vocês também que estão em casa. Agora liguei meu microfone, agora ficou bom, viu? Como é bom nós podemos nos encontrar aqui na manhã deste domingo, um dia, com alguns a gente estava comentando, um dia já tão bonito que Deus nos dá de presente, nos possibilita aqui este nosso encontro presencial e também virtual com aqueles e aquelas que estão em casa. Eu já vi que temos várias pessoas aqui compartilhando, participando e curtindo. Podem também compartilhar para mais e mais pessoas. Eu quero saudar a cada uma de vocês, todos nós, com as palavras do Salmo 119, versículo 105, uma palavra extremamente conhecida, que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu creio que nós viemos aqui para a igreja e também assim celebramos com os de casa, também nessa perspectiva, nessa certeza de que a palavra de Deus é aquela que nos orienta, é aquela que nos ilumina. Se a gente pensar numa lanterna, o que ela é para nós, por exemplo, num caminho escuro, né, que ela é a luz, ela nos direciona. Assim também essa palavra do salmista vai dizer então que a palavra de Deus é assim também, é aquela luz que nos encaminha na escuridão os caminhos da nossa vida aqui. Que nós possamos aqui celebrar na absoluta certeza da presença do nosso Deus. Nós celebramos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Eu vejo que temos várias pessoas aqui hoje nos visitando. Eu quero também dessa forma cumprimentar vocês que estão nos visitando. Nós temos hoje nesse culto então orações memoriais também dessa forma, e outras pessoas que também estejam aqui nos visitando. Nos alegra profundamente a presença de todos vocês. E eu convido para podermos cantar do nosso inário, o inário que está distribuído, o hino número 341, o hino Amanhecer. E para vocês que estão em casa, eu vou aqui agora nesse momento colar também na barra de comentários, e vocês podem então também cantar junto a letra então do nosso hino. Amanhecer. Agora quero convidar que nós, neste momento, possamos nos colocar na presença do nosso amado Deus, esse Deus que é tão bondoso para nós. Mas nesse momento eu quero convidar que a gente possa, então, na presença de Deus, pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus nos acompanha todos os dias. Nós sabemos da presença amorosa de Deus, mas também sabemos que nós muitas vezes falhamos e não vivemos assim como Deus quer. Então eu convido para podermos cantar o hino número 33, Vaso Novo, e assim então, a partir desse hino nós já
fazemos a nossa confissão de pecados. Quando esse hino então terminar, eu convido que a gente possa colocar-se de pé e nós vamos ter um breve momento de silêncio, onde nós mesmos podemos falar diretamente com Deus, certo? 33, Vaso Novo. Deus, todos nós, nesse momento, pedimos-te perdão pelos nossos erros, nossos pecados. Nós, ó Deus, reconhecemos que vivemos a nossa vida com tanta agitação, com tantas correrias, coisas que fazem parte aqui deste mundo no qual nós vivemos e também coisas que nós resolvemos construir e fazer. E muitas vezes, ó Deus, isso destoa daquilo que é a Tua vontade, daquilo que Tu queres para nós. Muitas vezes, ó Deus, nós perdemos de vista, perdemos a noção de que Tu tens um plano para cada um de nós. E muitas vezes reconhecemos então que nós vivemos de forma totalmente diferente. Por isso, ó Deus, nós clamamos para que Tu possas nos perdoar, possas ter misericórdia de nós, e assim nós possamos viver a partir do Teu perdão, possamos viver como Tu queres, assim como é a Tua vontade. Por isso nós também cantamos o hino Vaso Novo, para que Tu possas então nos transformar. Clamamos pela Tua misericórdia, Tua piedade, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Como palavra do anúncio da graça de Deus, da graça que realmente é um presente para nós, eu trago a palavra de Romanos capítulo 4, versículo 7. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Deus apaga. Que nós possamos também ser felizes, viver como pessoas felizes e abençoadas, porque o nosso Deus da graça, Ele também nos abraça, nos envolve com todo o seu amor. Assim eu anuncio o perdão, a remissão dos pecados a todos e todas que estão sinceramente arrependidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E com grande alegria nós queremos cantar, louvar a Deus por todo o seu amor, toda a sua presença, cantando o hino 79, Louvo, eu te louvo, ó Deus. A comunidade queira se assentar. Oh
convido para nos colocarmos na presença de Deus no momento de oração. Quem puder, eu convido que se coloque de pé. Vocês que estão em casa também, juntem as mãos, fechamos nossos olhos e oramos. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, te agradecemos por podermos estar juntos na manhã deste domingo, nesta celebração, neste culto, aqui de forma presencial e também de forma virtual como os que estão em casa. Nós, ó Deus, celebramos porque sabemos que a Tua palavra é aquela que nos orienta, ilumina o nosso caminho. Nós celebramos, ó Deus, porque somos gratos por todo o amor que tens dado e com certeza vais continuar dando, derramando na nossa vida todos os dias. Assim também, ó Deus, nós aqui viemos então para te ouvir, porque nós ouvimos por aí tantas coisas no dia a dia e muitas dessas não são a verdade. E essa verdade sabemos que só Tu tens a nos dizer. Por isso, nós aqui pedimos que Tu possas nos iluminar, possas derramar o Teu Espírito Santo sobre nós e assim possamos ouvir a Tua palavra, Teus ensinamentos e viver conforme aquilo que eles dizem. Aqui, ó Deus, nós clamamos para que Tu possas cuidar de nós, possas realmente nos ensinar. Em nome de Jesus nós oramos com grande fé, esperança e gratidão. Amém. Podemos nos assentar e assim nos preparando para a pregação, e hoje vou fazer diferente, vou fazer dentro da pregação as leituras bíblicas. Nós vamos então nos preparar cantando o hino 640, As Pessoas Hoje Correm, número 640 do nosso inário. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, vocês de casa também. Eu tenho aqui aberta a celebração que o pessoal em casa está acompanhando, mas na verdade eu estou olhando a letra do hino, porque como eu colo aqui, eu acabo acompanhando aqui. Nós cantamos esse hino que eu particularmente gosto muito. Eu gosto mais porque ele nos denuncia um monte de coisas que nós fazemos
e por outro lado ele anuncia um monte de coisas também. Para mim esse texto que acabamos de cantar, cada dia, o dia inteiro, as pessoas hoje correm, as pessoas hoje correm já mostra que parece que a nossa vida é uma grande correria. Será que é ou não é? O que acontece na vida das pessoas, da sociedade, de vocês, nossa vida no dia a dia? Ela é realmente uma vida, né? Esse hino mostra isso, que a vida da gente ela é uma correria, ela é uma grande agitação. Esse texto parece que mostra quais são as nossas preocupações, mostra aquilo que então o ser humano se ocupa e se preocupa, né? Aquilo que é realmente que toma conta de grande parte da vida de todas as pessoas. É mais ou menos isso que acho que esse hino quer nos dizer, ou não? É isso, né? Mas por outro lado, tem umas coisas assim que estão no Evangelho ali, né? Quando vai falar dos passarinhos, das flores, do que Jesus então fala isso também nos Evangelhos. Isso é uma forma, claro, isso é bíblico, mas eu penso que isso nas entrelinhas, ou por detrás das palavras, o que na verdade aqui quer ser dito para nós, e Jesus então fala isso para nós, é que além dessa correria, dessa agitação, Deus tem um outro grande projeto, plano para nós, para a humanidade, para o mundo, para a criação. Então, esse texto quer nos lembrar que nós temos todo um contexto de cuidado, quer dizer, que Deus quer isso para nós. Deus quer que nós tenhamos um mundo de cuidado, que nós temos um mundo de amor, que Ele tem isso para nós, né? E que eu penso que o que também quer nos ensinar a aproveitar bem a nossa vida. Porque se Deus nos criou, eu penso que Deus nos criou justamente para isso, para aproveitarmos bem. E hoje, então, nessa pregação, nessa celebração, nesse nosso culto, hoje, eu quero, então, convidar, motivar, para que a gente possa justamente pensar sobre o que nós, então, fazemos da nossa vida, e de forma muito especial, justamente pensar, será que a nossa forma de viver, o hino nos diz algumas coisas aqui, mas a gente então pensar, você e eu pensarmos, será que dentro da nossa forma de viver o nosso dia a dia, nessa forma, está contemplada a vontade de Deus? A nossa forma de viver contempla o plano que Deus tem para nós? Nós como seres humanos? Talvez a primeira coisa aqui a ser feita é justamente a gente pensar ou repensar, relembrar qual seria essa vontade, qual seria esse plano de Deus para nós, para a gente saber se estamos ou não vivendo assim como Deus quer. Qual será que é o plano que Deus tem para a nossa vida? E assim eu quero então compartilhar a primeira leitura indicada para esse nosso segundo domingo após Pentecostes, texto de 2 Coríntios, carta que Paulo escreve, a segunda carta que Paulo escreve à comunidade de Corinto, 2 Coríntios capítulo 4, versos 13 até o capítulo 5, versículo 1. Ouçamos junto, com grande carinho, com muita atenção, o que Paulo diz aqui. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco,
mas o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto, 2 Coríntios 4, vai até o primeiro versículo ali no capítulo 5, esse texto, da minha forma de ver e dentro daquilo que eu pensei para esse domingo, esse texto nos mostra muito claramente, sem meias palavras, mas bem diretamente, qual é o plano de Deus que Deus tem para todos nós. Porque esse texto nos mostra que esse plano vem justamente da certeza de que Deus ressuscitou Jesus Cristo. E o plano então é de que assim também, como Jesus foi ressuscitado, também você e eu, também nós, seremos ressuscitados. Está dito claramente no nosso texto, também seremos ressuscitados e seremos levados para junto de Cristo, para a casa de Deus. E ainda diz Paulo que esse plano é um plano da graça de Deus e que ele deve alcançar mais e mais pessoas e que nós deveríamos viver agradecidos, fazer orações alegres, orações de agradecimentos para a glória de Deus. Esse então é o plano. E diz mais ainda, diz que se esse é o plano de Deus, de que nós temos a promessa da vida eterna, de que vamos junto para Deus, assim como Cristo foi, ressuscitou e foi, então nós temos motivo para jamais desanimar. Se esse é o plano, se essa é a certeza, então nós nunca precisamos nos desanimar. Mesmo que o nosso corpo físico aqui tenha sofrimentos, mesmo que aqui na nossa vida, nas nossas correrias, nós tenhamos sofrimento e o nosso corpo fique desgastado, nós não precisamos desanimar, porque o texto diz que nós seremos renovados no Espírito Santo dia após dia. Deus vai nos renovar. E uma coisa interessante que o texto ainda nos traz, ele diz que o nosso alvo, olha só, o nosso alvo não são as coisas que nós aqui vemos, mas justamente aquelas que nós não vemos. Isso eu acho muito, vou dizer, difícil para nós, com nossas limitações humanas. Mas Paulo lembra isso. Nosso alvo, nosso foco não é aquilo que nós enxergamos. E aí, se eu lembro do texto do hino, as pessoas hoje correm, assim, a gente corre muitas vezes atrás do que nós apenas podemos ver aqui. Paulo vai dizer, as coisas que aqui nós vemos, isso é tudo passageiro. Mas as coisas que agora nós não vemos, essas coisas vão durar para todo o sempre. E ainda vai lembrar que aqui nós vivemos numa barraca que é o nosso corpo aqui na terra. E que quando nós formos para junto do Pai, Deus vai nos dar uma casa no céu, que vai durar para sempre, e que essa casa, ela dura para sempre porque ela não foi feita por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus. Se nós estivéssemos, claro, é um culto, Se nós estivéssemos numa sala de aula, eu diria assim, o apóstolo Paulo nos dá uma grande aula sobre a essência humana aqui, a essência nossa como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Paulo nos lembra nessa essência de que nós somos de Deus, viemos dele e assim vamos retornar também para Deus, certo? Então é um texto muito precioso, justamente são palavras preciosas para nos poder orientar nesse mundo agitado que vivemos, nos relembrar, nos orientar. Espera aí, qual é o caminho que Deus quer para nós? Qual é o plano de Deus para cada um de nós? Mas, por um lado, se Ele é tão precioso, onde Ele nos elucida qual é a vontade de Deus e o que vai acontecer conosco, de que nós vamos ter um lugar na casa de Deus, por outro lado, eu penso que esse texto também nos deixa num certo dilema. Não sei se é grande, pequeno, acho que depende da fé ou da vida de cada um de nós. Qual é o dilema?
Para mim o dilema é o seguinte: sim, nós temos a promessa da vida eterna. Paulo deixa isso claro aqui. Mas o dilema é como a gente então vive a vida da gente aqui agora. Enquanto aqui estamos, ainda como ele diz, nessa barraca, que é o nosso corpo aqui na terra. Como nós podemos viver aqui agora, nessa nossa barraca, nesse nosso corpo que temos aqui, na vida que temos aqui, tendo como foco o quê? Esse plano de Deus, a vida eterna. Como é que a gente pode viver? Como a gente deveria viver aqui? Porque eu penso que Deus também nos colocou aqui para não vivermos então de qualquer forma, mas, e fica claro, inclusive o próprio apóstolo Paulo diz, né? A gente deve viver sempre tendo igual um atleta. Um atleta, quando vai fazer uma corrida de 10 mil quilômetros, desculpa, sei que o Edilson gosta de correr, né, Edilson? Qual é o objetivo? Chegar lá, na linha de chegada. Assim também, Paulo coloca isso, né? Assim um cristão, uma pessoa de fé, tem um alvo esse. Mas como é que a gente corre enquanto isso? Ou como é que a gente faz a nossa vida enquanto não chegamos lá? E aí o nosso texto, o segundo texto, que é o texto do Evangelho de Marcos, o capítulo 3, versos 31 a 35, eu acredito que eles possam nos dar essas palavras aqui, esse texto possa nos orientar bastante. O texto diz assim, repito, Marcos 3, 31 a 35. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele, e algumas pessoas lhe disseram: escute, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. E aí Jesus perguntou: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aí ele olhou para as pessoas que estavam ali em volta dele e ele disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Numa primeira olhada, ou no caso aqui, numa primeira ouvida, esse texto pode nos dar a sensação que Jesus está desprezando a mãe e os irmãos. Não, na verdade não é isso. Parece dar essa impressão, mas não é isso. Jesus jamais despreza as pessoas. Ninguém ia desprezar a mãe, irmãos? Não. Mas esse texto, ele está justamente naquele contexto inicial onde Jesus começa o seu ministério. Ele tinha chamado discípulos, ele estava começando a curar pessoas, ele estava ensinando. E aí, o que acontece? Jesus já começa a ser perseguido. Alguns acham que ele já está falando em nome, inclusive, de Beelzebub, do mal, que ele está dominado por demônios. Algumas pessoas já estão falando mal de Jesus. E aí, pessoas ligadas à família vão lá para buscar Jesus, ou para estar ao lado de Jesus. Mas Jesus ali está envolvido com muitas pessoas, com várias outras pessoas. E aí, então, quando eles chegam lá e pedem para chamar Jesus, Jesus traz essas palavras. Ele diz, né, as pessoas chegam e dizem: Jesus, tua mãe, teus irmãos estão lá fora. E Jesus diz: mas quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? E aí Jesus diz: aqui estão. Se ele estivesse aqui agora, aqui no altar, ele diria: aqui está a minha irmã, aqui está meu irmão, aqui estão minha mãe. E aí ele lembra quem é irmão, quem é a mãe, quem é a mãe? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Todos aqueles de Jesus que fazem a vontade do meu Pai. Esses são meu irmão, minha irmã e a minha mãe. E eu penso que, a partir disso, eu tiro essa conclusão de que esse texto então nos orienta como nós podemos viver a nossa vida aqui, nessa agitação que nós cantamos, tendo como foco o alvo, o plano de Deus. O que Jesus nos ensina é que nós possamos ser seu irmão, sua irmã, ou como a sua mãe. Como fazer isso? Servindo, fazendo aquilo que é da vontade de Deus, colocando em prática tudo aquilo que Deus nos ensinou, vivendo em verdadeiro amor. E aí, será que nós somos irmãos? Será que eu
teria a capacidade de ser chamado de irmão, de irmã, ou até de mãe, por Jesus? É uma resposta pessoal de cada um de nós. Eu trouxe uma pequena ilustração, muito simples, aliás, muito simples. E a ilustração justamente fala de cada um tem que fazer a sua parte. Depois a gente pode ampliar isso para a vida de fé, nesse sentido. Mas a ilustração é que certa vez uma mulher, ela estava caminhando pela rua e ela encontrou um objeto no chão. E ela pega esse objeto e enrola no lenço dela. Enrola no lenço. Mas um policial viu que ela pegou alguma coisa do chão. E ele achou, ela achou alguma coisa, isso tem que ser devolvido ao verdadeiro dono. E o policial então seguiu essa mulher até a casa dela. Quando ela ia entrar na casa, ele abordou ela e ele disse, olha, o que a senhora juntou lá na rua e botou no teu lenço? Daí ela abriu o lenço e ela mostrou, e o policial ficou envergonhado, ficou surpreso com o que ele viu. Sabe o que ele viu dentro do lenço dela? Alguns cacos de vidro. Daí ele perguntou, mas por que a senhora juntou esses pedaços de vidro? Eu achei que era uma outra coisa. Ela disse, eu juntei porque vai que alguma criancinha passa na rua e vai pisar em cima desses cacos de vidro e vai machucar o pé delas. Então eu trouxe para casa por isso. Essa pequena história, eu sei, ela não é de fazer a gente rir, mas eu escolhi para trazer essa palavra, essa historinha, como uma dica, uma ideia, uma ilustração de como nós podemos viver aqui, enquanto pessoas que têm a promessa da salvação. Essa mulher, essa pequena, simples atitude, mostra que nós deveríamos viver a nossa vida aqui, enquanto estamos a caminho da vida eterna, fazendo o bem para as outras pessoas, mesmo quando a gente não sabe para quem é. Essa mulher simplesmente se preocupou em tirar ali algo que talvez ela jamais pisaria em cima, mas as criancinhas poderiam pisar em cima. Então ela se preocupa com isso. E aí, o que nós nos preocupamos? O que ocupa o nosso ser na nossa correria nesse sentido? O que nós fazemos que responde ou que corresponde a seguir a vontade, o amor que Deus nos ensinou em Cristo Jesus? O objetivo nosso é fazer aquilo que Deus quer. E eu confesso aqui, com toda a sinceridade, que quando eu começo a preparar os cultos, no caso o culto sempre no domingo, eu dou uma olhada já no início da semana, nos textos que a gente tem da pregação, e até no lema da semana e também nas senhas. E quando eu comecei, toda a minha pregação foi motivada, aliás, não pelos textos inicialmente, por esses textos que eu já li, mas pelas duas palavras das senhas diárias. Não sei se alguém de vocês já leu hoje as senhas diárias. Aliás, não sei se vocês têm em casa o livrinho Senhas Diárias. Se vocês não têm, podem também comprar, mas também podem baixar o aplicativo da nossa União Paroquial. Lá todo dia dá para ler as senhas diárias. E as duas palavras de hoje, essas palavras me encantaram. E eu construí essa pregação a partir delas, porque quando eu falei que, nós estamos num dilema, o que nós precisamos fazer, como Deus quer que nós vivamos aqui, essas duas palavras, eu acho que elas nos orientam, nos mostram como eu e você podemos ser essa família de Jesus, o irmão, a irmã ou a própria mãe. Provérbios 12, 20, a senha de hoje. Aqueles que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. O que a mulher fez? Olha, diz o texto: aqueles que trabalham para o bem dos outros, esses encontrarão a felicidade. A felicidade da mulher, não sei se foi felicidade, mas ela simplesmente juntou os cacos de vidro para ninguém pisar em cima. Ela pensou nas criancinhas que talvez não iam nas brincadeiras, não iam enxergar. E aí a pergunta que me fica, eu sei que eu tenho a promessa da vida eterna, mas qual é a minha alegria aqui? A minha alegria tem sido trabalhar para o bem dos outros? Ou ainda, as pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro? O que é a minha preocupação? O que é realmente a fonte da minha alegria? Eu nem vou comentar aqui coisas que nós postamos, nós lemos das pessoas, das preocupações que elas têm. Pessoas às vezes que têm, entre aspas, tudo e no fundo elas sentem que tem nada. É porque na verdade nós perdemos muitas vezes o foco da nossa vida. Veja como os passarinhos, veja como são as flores do campo, diz Jesus.
o que Deus dá para eles. Esse é a nossa forma de querer viver o que realmente deveríamos viver. E a palavra do Novo Testamento, lá do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, das senhas de hoje, né? Mateus 5:9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Pelo que eu trabalho? Essa é a pergunta. O que eu trabalho? Eu trabalho pela paz? Porque Deus tratará essas pessoas como seus filhos. Ou os irmãos, então, de Jesus. O que nós trabalhamos? Trabalhamos pelo bem dos outros? Trabalhamos pela paz. Certo? Que nós possamos, meus irmãos, minhas irmãs, pensar isso. Por mais que o texto de Paulo ali possa de Coríntios, né, que Paulo nos traz, possa nos colocar num dilema, mas eu acho que a resposta nós sabemos como nós deveríamos e como nós podemos viver. O que Deus realmente quer de cada um de nós. E nessa preparação da nossa pregação aqui nesse culto, eu ainda me deparei no meu livrinho lá de historinhas, me deparei com uma pergunta, talvez vocês já ouviram, talvez até vocês já responderam, ou já sabem a resposta. Uma pergunta muito boba. Diz que um professor um dia numa sala de aula perguntou para os alunos: quem matou o Mar Morto? Vocês sabem, tem o Mar Morto ali na região de Jerusalém, ali, Israel. Vocês sabem quem matou o Mar Morto? Você está em casa? Quem matou o Mar Morto? É o Mar Morto? Quem matou ele? Não, eu achei uma pergunta bem boba, mas eu achei a resposta fantástica. O professor responde que o Mar Morto morreu empanturrado de sal, sei lá. Ele morreu empanturrado. Por quê? Porque ele está fechadinho. Ele só recebe, e ele nunca distribui. Certo? Mas pastor, por que tu trouxe essa pergunta do Mar Morto para nós? Porque eu penso que nós precisamos tomar cuidado. Que nós também recebemos tantas coisas de Deus. A promessa da vida eterna é a maior delas. Mas a gente recebe tantas coisas de Deus. A gente costuma nas nossas orações pedir. E Deus nos dá tantas coisas. Nos dá a vida, nos dá família, nos dá amigos, nos dá trabalho, nos dá o pão de cada dia. Nos dá inclusive aqueles que nos ajudam quando a gente não consegue. Cuidado para nós não morrermos empanturrados. O que eu quero dizer com isso? Que nós somos chamados a servir, a ajudar, a fazer o bem. Como é que é? A trabalhar para o bem dos outros, a trabalhar pela paz, a dedicar a nossa vida para as outras pessoas. Porque senão a gente pode se dar conta de que também somos tal qual o Mar Morto. Somos um mar, ou somos pessoas, mas parece que a vida não tem sentido. Meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos viver a nossa vida nessa essência de Deus, daquilo que Deus quer para nós. Sabemos do plano de salvação e vivamos assim, como pessoas salvas, mas pessoas agradecidas. Senão perde o sentido, senão perdemos a validade e podemos acabar igual o Mar Morto. E nós não queremos isso. Eu peço que Deus possa nos iluminar com toda a luz, com o poder do seu Espírito Santo, para que nós possamos caminhar na nossa vida, servindo, trabalhando pelo bem dos outros e sempre lembrando que nós temos a promessa da vida eterna, da salvação. Amém. E eu convido que nós possamos nos colocar de pé nesse momento e possamos juntos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Vocês que estão em casa também, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos assentar? Nós queremos, neste momento, inclusive inspirados pela nossa pregação, que nos lembra da promessa da ressurreição da vida eterna, nós queremos, nesse momento, como comunidade, nos colocar junto com as famílias que estão enlutadas também aqui na nossa comunidade. E nós temos hoje, então, um momento de duas orações memoriais. Eu, então, convido que a família Ackerman possa se colocar de pé, nesse momento. E assim nós então queremos, junto com vocês, orar nessa manhã, falecimento do senhor Reinhold Ackerman. Ele nasceu no dia 2 de maio de 1924, em Taquara, Rio Grande do Sul, filho de João Carlos Frederico Ackerman e Malvina Ackerman. Casou-se com Lucinda Ackerman em 19 de setembro de 1953, em Concórdia, Santa Catarina. E o casal então teve 3 filhos e 2 filhas. Membro aqui da nossa comunidade na Velha Central, veio a falecer no último dia 27 de maio, a 1 hora da manhã, 1h30 da manhã. E faleceu no Hospital Regional de Rio do Sul. E como causa mortes, a insuficiência respiratória aguda, pneumonia e a infecção decorrida da Covid. E foi sepultado aqui no nosso cemitério, então no dia 27 também, dia 27 logo após o meio-dia ali, 27 de maio, então após o meio-dia. E alcançou a abençoadidade de 97 anos e 25 dias. E deixa então enlutados os filhos Dalírio, Neudir, Renato e as filhas Nair e Nadíria. 15 netos, 13 bisnetos, demais cunhados, os cunhados e demais parentes e amigos. A família lembra que nem todos podem estar aqui nessa manhã, ainda estão se recuperando também de Covid, onde então, o senhor estava vivendo nesse momento. Tá? Podem assentar-se. E assim também, convido então a família da Dona Vale Norte, que possa colocar-se de pé. Isso. Vale Norte. Ela nasceu no dia 8 de outubro de 1940, em Presidente Getúlio, Santa Catarina, filha de Wilhelm Grubner e Lídia Grubner. E casou-se no dia 22 de outubro de 1960, em Presidente Getúlio, Santa Catarina, com Henrique Norte, que já é falecido. O casal então teve um filho, o Harry. Ela era membro aqui da nossa comunidade da Velha Central, e veio a falecer no dia 29 de maio, às 8h30 da manhã, no Hospital Santa Isabel. E como causa mortes, então, pessoal, a diabetes. E foi então sepultada no cemitério da Rua São José no dia 30 de maio. E alcançou a idade de 80 anos, 7 meses e 21 dias. E deixa então enlutados o filho Harry, netos Joyce e Giovanni, 3 irmãs, Trude, Ana e Elza, e a nora Terezinha, e demais parentes e amigos. Eu convido então agora também novamente a família Ackerman, que possa colocar-se de pé, e claro, toda a comunidade. E nós juntos então queremos, nesse momento, orar por essas duas famílias. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, Tu que és, ó Deus, o Deus da graça, Tu que tens para nós o plano da vida eterna, da salvação, a promessa e a esperança que todos nós temos. Assim também, ó Deus, com essa certeza, nós oramos neste momento por essas duas famílias que estão enlutadas, entristecidas, pela família da Dona Vale, família do Sr. Reinhold. Oramos a Deus para que todas as duas famílias possam ter essa certeza, essa convicção,
de que o Sr. Arnold e a Dona Vale estão aos cuidados de Deus e também tem essa promessa da vida eterna. E ao mesmo tempo que eles possam viver fortalecidos e orientados aqui, também vivendo na certeza de que também essa mesma vida eterna é o alvo, é a essência de todos nós. Que tu, ó Deus, possas cuidar dessas famílias com todo o amor, com todo o cuidado, sendo aquele bom pastor que cuida sim das suas ovelhas. Que tu, ó Deus, não afaste o teu olhar, nem a tua proteção, nem o teu cuidado deles em nenhum momento. Somos-te gratos, ó Deus, por tudo que tanto a Vale quanto o Sr. Arnold puderam fazer e viver ao longo da sua vida, tudo que ensinaram, tudo que aprenderam, tudo que superaram. Da mesma forma, que as duas famílias possam continuar vivendo e também fazendo todo o bem, vivendo assim como tu queres, ó amado Deus. Somos-te gratos, ó Deus, porque apesar da dor, tu nos cuidas, tu nos orientas. Oramos assim com fé e esperança, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Eu convido que normalmente nós fazemos com toda a família aqui no altar. Normalmente a gente convida as famílias enlutadas aqui no altar. Mas como estamos na pandemia, a gente não acaba fazendo isso. Mas eu quero convidar que pelo menos uma pessoa de cada família, tanto da família Ackerman como da família Norte, possa vir aqui então no altar e receber então a vela que nós entregamos e também o cartão. Está a vela. Essa vela tem a palavra de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É apenas uma vela, mas ela nos lembra que a luz de Deus, ela não se afasta de nós. Que Deus continua sendo a orientação e a esperança mesmo, e especialmente nesses momentos onde a gente se despede de alguém que é extremamente especial para a nossa vida, para a nossa família. Eu quero aqui então dar também vocês podem levar algumas orações, podem depois distribuir para toda a família, tá? Todos que estão com vocês e também para outras pessoas que estão enlutadas. E nós preparamos como comunidade, um hino que nos lembra da importância de nós confiarmos em Deus. Que Deus então continue cuidando, gente, de todos vocês, de forma muito carinhosa. E o hino que nós preparamos é o hino Deus é meu amparo, número 155. Que vocês então possam voltar para os seus lugares, sabendo que Deus cuida de vocês. E a comunidade toda queira se sentar. Aproveito para lembrar, esse hino fala, né, que tantas coisas passam, inclusive nós passamos, mas o amor de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, jamais passa. E esse amor, essa certeza é a nossa vida eterna. Assim, eu lembro então, de alguns avisos, alguns anúncios que nós temos então aqui como comunidade. Eu lembro que nosso próximo culto, como está previsto no nosso calendário, será no dia 12 de junho, isso significa sábado que vem, né? No próximo sábado, então teremos nosso culto às 18 horas, aqui presencial e também de forma virtual, certo? Então,
Anotem lá, vocês que estão em casa também, já convidem os amigos lá para poder compartilhar também a celebração e celebrar juntos, certo? Toda celebração nós lembramos da doação de alimentos. Eu hoje vi também mais alguns trazendo alimentos. Quando vocês vêm para a igreja, né, ou algum momento, seja no culto, ou algum outro encontro, ou na própria secretaria, quem puder trazer algum alimento, nós sempre encaminhamos para as pessoas que precisam, e tem muitas realmente que precisam. É uma forma que a gente tem de poder ajudar, né, o nosso caquinho de vidro, lembram? É a forma que a gente tem de poder ajudar alguém sem saber quem é, de certa forma, diretamente, mas a gente está ajudando alguma pessoa. Eu lembro que no último dia 26 de maio, nós tivemos uma Assembleia Geral extraordinária, no qual nós tivemos como assunto único as melhorias do nosso cemitério. Então, nós queremos também avisar que nos próximos meses nós estaremos fazendo algumas melhorias nesse nosso cemitério aí. Infelizmente tem sofrido com invasão de vândalos, né? Ação de vândalos lá, então a gente tem a ideia de poder fazer alguma melhoria lá, de fazer alguma cerca, alguma coisa para tentar ter uma proteção a mais. Então poder também lembrar isso aí para todos os familiares, os amigos, que tem alguém lá, né, nesse nosso cemitério, alguém enterrado lá, precisa ter esse cuidado especial então também. Eu lembro que nós temos a saída do jornal O Caminho, vocês podem também levar, ler sempre as notícias, as mensagens que ali estão. E também nós temos aqui um livro do pastor Irineu. Podia ter sido diferente. É o primeiro livro do pastor Irineu, Valmor Wolf, né? Talvez muitos de vocês o conheçam. Era pastor aqui na comunidade da Velha, né? Alguns anos atrás. Um dos lugares que ele trabalhou. Vocês podem ler outras informações sobre a vida dele aqui nesse livro então. Esse livro está à venda, ele acho que tem um custo de R$20. Se vocês quiserem, eu sei que na secretaria a Raquel tem, né, Raquel? Talvez tenha até aqui na igreja também nesse momento, tá? Tem algum aviso da parte de vocês, comunidade? Não? Eu lembro então que a nossa oferta do culto passado deu R$ 383,25. Nós somos gratos a vocês que sempre ofertam aqui na igreja e também os que ofertam em casa de forma virtual, forma bancária, que nós temos lá. Na descrição do culto nós sempre colocamos as formas que nós podemos também ajudar, né, os trabalhos que existem na nossa igreja. E a oferta de hoje que nós vamos fazer neste momento, ela é uma oferta destinada para o trabalho do nosso sino, para os encontros sinodais, os encontros de formação. Últimos tempos tudo está bastante virtual, né? A gente lembra disso, mas mesmo assim tem lá os seus custos. E nós queremos ofertar com muito carinho, né? Com gratidão, também para que esses trabalhos possam estar continuando acontecendo nesse sentido, né? Então, nesse momento eu convido para que possamos ofertar, cantando o hino, damos graças, 478, damos graças ao Senhor. Antes de cantarmos o hino, eu quero lembrar que no mês passado nós fizemos os cultos de ação de graças. Eu ainda quero motivar que aqueles e aquelas que puderem, que possam preparar alguma oferta. Quem ainda não fez, quem fez já, nós agradecemos profundamente. Quem ainda não preparou o envelopinho ou não preparou uma doação e quiser fazer isso ainda para a nossa comunidade como ação de graças, nós agradecemos e será sempre muito bem-vindo, porque com esse recurso, com essas doações, nós também trabalhamos e mantemos as nossas atividades. Ofertamos então cantando Damos Graças ao Senhor, 478. Minha
assim nós nos colocamos então na presença de Deus no momento de oração, mas antes eu quero lembrar aqui que na oração nós vamos estar também orando pela família aí do Norberto e da Tânia. Hoje completam 29 anos, né? Somos gratos também pela vida de vocês. Eu acredito que o coração de vocês também esteja grato nesse sentido, né? Também pelo Lucas e a Luísa, os filhos, né, que fazem parte, e rogamos que Deus possa continuar abençoando e cuidando vocês também daqui para frente. Por favor, eu peço que vocês possam colocar de pé, só para todos, temos pessoas que nos visitam, então o Norberto e a Tânia. Nós vamos estar lembrando deles também aqui, também nessa oração. Eu convido então que todos possam colocar-se de pé. Nós temos aqui alguns pedidos de oração e com certeza vocês também ainda têm os de vocês. Durante a oração, lembre, vocês sempre podem colocar isso na presença do nosso Deus, nosso Pai, porque Ele nos escuta. Oramos. Querido e amado Deus, nós, ó Deus, te rendemos graças mais uma vez por podermos estar aqui celebrando com todo o teu amor, todo o teu cuidado por nós. Estamos celebrando na certeza de que também nosso alvo, nosso foco é a vida eterna, é estar sempre na tua presença. E por outro lado também somos te gratos porque a tua palavra nos orienta nesse dilema que nós muitas vezes vivemos em tentar saber qual é o caminho que nós devemos trilhar e seguir aqui enquanto aqui estamos. E sabemos, ó Deus, que esse caminho é viver como tu nos ensinaste a partir do teu amor, tentando sempre promover a paz, o bem das outras pessoas. Por isso, ó Deus, nós também te agradecemos porque temos esse espaço, a igreja, onde nós podemos te ouvir. Temos essa família de fé com a qual nós podemos compartilhar a nossa vida e também promover tantas e tantas coisas bonitas e belíssimas. Assim, ó Deus, nós também nesse momento te rendemos graças por todas as dádivas, por todas as coisas que derramas na nossa vida e que nós também possamos servir uns aos outros com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. E assim também, ó Deus, neste momento, nós oramos pelas pessoas que estão entristecidas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão doentes, pessoas que estão enlutadas. Nós, ó Deus, oramos então nesse momento pela família Lucas, por todo o cuidado que eles precisam nesse momento, de forma especial o Sr. Walter, que está entubado, também o Diogo, que tu possas cuidar deles e de toda a família nesse momento tão difícil. Envolva eles, ó Deus, em teus braços. Da mesma forma, ó Deus, nós também oramos pelas pessoas que sempre estão lutadas por perder alguém querido da sua família. Hoje aqui nós já oramos por 2 famílias, ontem nós tivemos mais uma família lutada. Nós com certeza sabemos de tantas e tantas outras que estão também sofrendo nesse momento. Também oramos, ó Deus, pela saúde de todas as pessoas. Aqui lembramos da dona Traude Hux, lembramos da Marili, lembramos do Rubens, lembramos do Senhor Gerald Cristo. Também oramos pela família da dona Adélia Mundo, toda ela e toda a família. Enfim, ó Deus, todos nós também temos nossos pedidos, que todos tu, ó Deus, possa escutar e também atender assim de acordo com a tua vontade. Nós, ó Deus, sabemos que aqui nós enxergamos tudo de uma forma muito limitada, mas que o teu amor nos abre um horizonte muito, muito maior. Por isso, ó Deus, nesse momento também nós queremos ainda colocar diante de ti tudo aquilo que está em nosso coração, tudo aquilo que nos alegra, aquilo que nos preocupa. Queremos fazer isso quando nós juntos oramos a oração que o teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E esse nosso culto também é o culto da celebração da Santa Ceia. Nós então queremos nesse momento nos preparar para a ceia do Senhor, fazendo a nossa oração eucarística, a nossa oração do ofertório. Então também nos colocamos em oração. Senhor nosso Deus,
Nós, ó Deus, te bendizemos porque Tu és o nosso Deus Criador. Te bendizemos aqui pelo pão e pelo cálice, frutos da terra, do trabalho, fruto do trigo, fruto da videira. E nesses pão e o cálice, ó Deus, nesses elementos, nós celebramos a Tua presença, a certeza de que Tu estás conosco sempre, lembrando toda a Tua entrega, a Tua doação, lembrando o Teu sofrimento, tudo que passaste por nós, para que nós pudéssemos ter a graça, a promessa da salvação, da vida eterna, como também os textos de hoje nos lembram. Por isso, ó Deus, nós aqui celebramos a Santa Ceia com grande alegria, com grande gratidão. E nós queremos Te render louvor, Te bendizer por tudo que Tu és para todos e todas nós. E nós queremos fazer isso juntos com grande alegria e fé, quando cantamos o hino Santo, 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 o hino número 237. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. E nós sempre celebramos a Santa Ceia, seguindo a ordem e a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. De semelhante modo, após haver ceado, tomou também o cálice, e após ter dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Iluminados e iluminadas por Deus, cantemos: envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Na ceia do Senhor, nós somos convidados por Cristo e também somos saciados por Ele. Jesus Cristo é que nos convida, dizendo: vinde, pois tudo já está preparado. Então todos e todas nós somos convidados. Nós vamos fazer isso com bastante cuidado. Quando vocês vierem, tentem manter distanciamento de uma família para outra, tá? Nós vamos fazer aqui na fila, e as pessoas que vão nos ajudar vão fazer isso então com todo cuidado. Eu lembro que vocês vêm com a máscara, eu também vou colocar a minha agora. Vocês vêm com a máscara e na hora, quando vocês recebem o pão, vocês então tiram a máscara e aí então comem, certo? E depois vocês recebem o cálice e aí vocês também podem beber, certo? E nós vamos então ser conduzidos também pela nossa equipe de música, tá? Nós podemos então nos assentar e vir bem tranquilamente para o nosso momento da Santa Ceia. Hino 526. 526. Glória pra sempre.
77. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, que a ceia do Senhor, corpo e sangue de Cristo, sejam para nós sempre a vida, e assim como nós ouvimos, seja a certeza da vida eterna, da salvação. Amém. E assim todos nós chegamos ao final do culto, e todos nós queremos sair daqui na absoluta certeza do Deus que continua caminhando conosco. E essa certeza nós temos quando recebemos a sua bênção. Convido quem puder a estender suas mãos. Estimados irmãos e irmãs, que a bênção do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus da promessa da vida eterna, que essa bênção venha sobre nós, permaneça conosco, agora e para todo sempre. Vivamos na paz deste Deus. Amém. Que nós possamos trilhar os nossos caminhos, o nosso dia a dia, sempre fazendo o bem, vivendo para fazer o bem, porque essa também é a vontade de Deus. Antes de nós irmos, eu sei que nosso culto de aniversário é o último domingo do mês, mas hoje eu quero lembrar que a nossa amiga Daniela está de aniversário. A Dani hoje está de aniversário, tá? E como ela está aqui todos os domingos, eu quero convidar que a gente possa cantar os parabéns para ela, pode ser? Vamos lá, Cris, ajuda? Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Dani. Somos gratos e cantamos o parabéns fora do culto normal, porque tu sempre está aqui com a gente, conduzindo, acho que é extremamente justo. Mas eu precisava ter perguntado, mais alguém está de aniversário hoje? Não? Certo? Se alguém mais tiver, ou em casa também fica aí nossa alegria e gratidão. Somos gratos, Dani, por servir também aqui na comunidade, fazendo bem a Deus sempre com as músicas, com todo esse carinho e essa dedicação. E outro dia ela vai falar que tem muitas coisas bonitas que vêm por aí em termos de música. Gente, vamos nós na paz, vamos servir a nosso Deus, ao nosso amado Deus sempre com muita alegria. Um bom domingo, gente, para todos nós. Vocês que estão em casa, gente, obrigado pela participação, tá? Um bom domingo também.